Olá, alunos, aqui é o professor Gelson Ribeiro e a nossa aula de hoje vai ser sobre filos do reino Animalia. Nós vamos falar hoje sobre alguns filos do reino Animalia. O reino Animalia, reino animal ou metazoa, ele é composto por organismos heterótrofos, ou seja, aqueles que não produzem o seu próprio alimento. Essa é uma das principais características desse grupo e que diferencia eles, por exemplo, do grupo dos vegetais. Vamos falar do grupo do filo dos poríferos. Os poríferos, também chamados de esponjas ou espongiários, são animais invertebrados, aquáticos e fixos em um substrato. O nome do grupo deve-se pela presença de poros por todo o corpo. Os poríferos pertencem ao filo Porífera. Eles possuem as mais variadas formas, tamanhos e cores. Apresentam um padrão corporal básico em formato de vaso, tubo ou barril. A maioria dessas espécimes vive no ambiente marinho e a minoria vive em ambiente ducícola ou ambiente de água doce. Seus representantes são as esponjas. Elas são encontradas fixas no fundo do mar, em rochas, ou mesmo em conchas, ou mesmo na areia. São sempre fixas porque são animais sésseis, ou seja, animais sésseis são animais que não possuem movimento. Podem viver de forma solitária ou podem viver também em colônias. A estrutura corporal dos poríferos possui paredes perfuradas por poros e no seu interior nós encontramos uma cavidade denominada átrio ou espongiocele. Na extremidade oposta à base do seu corpo há uma abertura chamada de ósculo. As esponjas não apresentam sistema nervoso e tecidos, porque os poríferos são animais primitivos, são animais filtradores, eles promovem uma corrente de água, que entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Quer dizer, são animais que filtram a água e nesse processo de filtragem ele captura pequenos fragmentos dos quais as esponjas se alimentam. Ao entrar, a água fornece oxigênio e ao sair carrega dióxido de carbono e alguns resíduos. Assim ocorre a respiração através de troca gasosa por difusão, como vocês já aprenderam. A alimentação se dá justamente através dessas partículas alimentares que estão suspensas na água e que são capturadas no processo de filtração. Como que os poríferos se reproduzem? A reprodução pode ser assexuada ou sexuada. As esponjas elas possuem uma enorme capacidade de regeneração. Quando cortadas em vários fragmentos e colocadas em condições favoráveis, cada fragmento pode originar um novo indivíduo. O que eu quero dizer com isso é que se nós estivermos, por exemplo, num laboratório onde a gente possa desmanchar essa esponja em pedaços e colocar em, por exemplo, aquários diferentes, um pedaço de esponja, se você dividir em 100 pedaços e colocar cada pedaço no aquário, em cada pedaço eu vou ter uma nova esponja se desenvolvendo. Então, de uma esponja eu vou ter 100 esponjas. Se eu dividir ela em 100 pedaços, em 500 pedaços, eu vou ter 500 novas esponjas. Então, é a alta capacidade de regeneração. Na produção sexuada, acontece que no mesênquima, que é uma porção gelatinosa que existe no interior das esponjas, podem se formar células reprodutoras. Os espermatozoides são produzidos a partir de amebócitos e lançados na cavidade central. Esses espermatozoides podem entrar em outra esponja através dos próprios poros, serem capturados pelos coanócitos, que auxiliam na fecundação do óvulo. Vai se formar então um zigoto, que forma uma larvinha móvel,
que vai nadar até se fixar em um substrato qualquer, ou seja, uma concha, uma pedra, e ali ele vai formar uma nova esponja. Algumas curiosidades sobre as esponjas. Primeiro, acredita-se que existam mais de 10.000 espécies de esponjas espalhadas pelo mundo, com cores diferentes, com formatos diferentes. Antes da criação das esponjas sintéticas, essas que nós usamos para tomar banho, eram usadas as esponjas, essas esponjas do mar, né, da água doce, para se esfregar e se tomar banho. Depois que apareceu as esponjas sintéticas. Então se tomava banho com essas esponjas, com um animal, na verdade, né? Antes da criação dessas esponjas que a gente usa hoje, né? Alguns tipos de substâncias produzidas por esses poríferos também podem ser usados para a fabricação de antibióticos. A sobrevivência das esponjas, ela depende muito do movimento da água no seu interior, porque ela precisa que essa água esteja em movimento para que ela possa também capturar esses fragmentos de alimento. Uma esponja com 10 centímetros de altura e 1 centímetro de diâmetro, que é muito pequenininha, ela chega a movimentar 20 litros de água por dia. Mas nós temos esponjas muito grandes. Okay? Então, essas são algumas curiosidades. Vamos falar agora dos quinidários. O filo quinidária, ou quinidários, está representado pelas hidras, medusas, águas-vivas, corais e anêmonas do mar. Os quinidários, gente, são os primeiros animais que apresentaram uma cavidade digestiva no corpo. Esse fato que acabou gerando o nome de sedenterado, destacando a importância evolutiva dessa estrutura que foi mantida nos demais animais. A presença de uma cavidade digestiva permitiu a esses animais ingerirem porções maiores de alimento, né? Pois nela o alimento pode ser então digerido e reduzido a pedaços menores antes de ser absorvido pelas células. Com base no aspecto externo do corpo, os quinidários apresentam simetria radial. Eles são, na verdade, os primeiros animais na escala evolutiva a apresentarem tecidos verdadeiros, embora ainda esses tecidos não cheguem a formar órgãos. Isso só vai acontecer nos filos mais evoluídos, né? No filo quinidário existe basicamente 2 tipos morfológicos de indivíduos. Nós temos as medusas, que são natantes, né? E os pólipos, que são sésseis. Natantes e sésseis, né? Natantes são aqueles que se deslocam e sésseis são aqueles sem movimento, né? Animais que não se movem. Eles podem formar colônias, como é o caso dos corais. Então os corais, eles são sésseis, quer dizer, são fixos, e são exemplo de quinidários. Pode formar também caravelas, que são colônias de quinidários que são flutuantes na água. Nos quinidários existe um tipo especial de célula denominada quinidócito, que apesar de ocorrer ao longo de toda a superfície do animal, aparece em maior quantidade nos tentáculos que esse animal tem. Ao ser tocado, o quinidócito lança o nematocisto, que é uma estrutura penetrante que possui um longo filamento através do qual o líquido urticante é contido, né, e em seu interior é eliminado. Esse líquido pode provocar sérias queimaduras, especialmente no homem, quando entra em contato sua pele com esses animais. Essas células participam da defesa desses animais, os quinidários, contra predadores
e também elas auxiliam na captura de presas, né? Porque eles se valem dessas substâncias produzidas pelos quinidócitos e conseguem paralisar imediatamente pequenos animais que são capturados por esses tentáculos e ali eles se alimentam desses animais. Tanto a forma de pólipo como a forma de medusa apresentam uma boca que se abre na cavidade gastrovascular, mas esse filo ainda não possui ânus, possui boca, mas não possui ânus, ou seja, é um filo que não tem sistema digestório completo. As camadas de células que ocorrem nos quinidários são a epiderme, né, que reveste o corpo externamente, a gastroderme, que reveste a cavidade gastrovascular, por isso gastroderme, que entre a epiderme e a gastroderme existe uma outra camada chamada mesogleia. Essa camada chamada mesogleia é mais abundante nas medusas do que nos pólipos, e por isso as medusas têm aspecto gelatinoso. É até por esse fato mesmo que se deu o apelido de água-viva, né? A gente fala de água-viva, é o apelido que leva as medusas por esse aspecto gelatinoso que é dado pela mesogleia. Okay? Os quinidários apresentam movimento de contração e extensão do corpo, além de poderem apresentar deslocamentos. São, portanto, os primeiros animais a realizar deslocamento. Normalmente a água-viva faz um movimento, né? Parece que está pulsando, fazendo esse deslocamento para ela poder se locomover. Ok? Nos pólipos, a capacidade de locomoção é reduzida, podendo ser do tipo médio-palmos, que é uma coisa meio que se deslocando de palmo a palmo, ou cambalhota, dando algumas cambalhotas, no caso também das anêmonas, né? Nas medusas, a locomoção é mais ativa, sendo realizada por um mecanismo denominado de jato-propulsão. Os bordos do corpo se contraem e a água acumulada na face oral da medusa é expulsa em jato, o que provoca o deslocamento do animal no sentido oposto. Quando você vê uma imagem de uma medusa se deslocando, geralmente ela está se deslocando nesse sentido, porque o jato d'água está indo no sentido oposto. A expiração e a excreção desses animais ocorre por difusão através de toda a superfície do seu corpo. Os plateumintos. Os plateumintos são vermes que surgiram na Terra há provavelmente cerca de 600 milhões de anos. Vamos falar agora desse. Esses animais, eles têm o corpo geralmente achatado, daí o nome do grupo Plateumintos, que é do grego plate, que é achatado, e eumin, que quer dizer verme, Plateumintos, vermes de corpo achatado. Os plateumintos, que compreendem em torno de 15 mil espécies atualmente, eles vivem principalmente em meios aquáticos, como oceanos, rios, lagos, mas são encontrados também em ambientes terrestres úmidos. Alguns têm vida livre, como a planária, por exemplo, e outros parasitam animais diversos, especialmente animais vertebrados. Medidos desde alguns milímetros até metros de comprimento, os plateumintos possuem tubo digestório incompleto, ou seja, tem apenas uma abertura, que é a boca, por onde eles ingerem alimentos e também eliminam as fezes. Portanto, não possuem ânus, os plateumintos. Alguns nem tubo digestório têm, né? E vivem adaptados à vida parasitária,
absorvendo através da própria pele o alimento que é previamente digerido pelo organismo que eles estão hospedando. Quer dizer, o organismo, eles são hospedeiros em organismos e eles absorvem pela pele aquele nutriente que está sendo digerido por aquele organismo. Okay? Entre os muitos exemplos de plateumintos que nós podemos citar, nós podemos falar das planárias, que são mais comuns. Planárias são plateumintos de vida livre, ou seja, não causam doenças. Temos as tênis, que são muito comuns, também chamadas de solitárias, né? E os esquistossomos, né? Da esquistossomose principalmente. As planárias, elas que são de vida livre, medem geralmente 1,5 centímetro e meio mais ou menos, de comprimento. Eles podem ser encontrados em córregos, lagos, lugares úmidos e se locomovem com a ajuda de cílios e se alimentam de alguns pequenos moluscos e outros vermes e também de cadáveres de animais maiores, né, que estão naquele ambiente. Na região anterior do corpo, a planária localiza a cabeça, né, e os órgãos dos sentidos, que são océlos, estruturas capazes de detectar contraste entre o claro e o escuro, a questão da luminosidade, para ela poder se deslocar, mas não formam exatamente imagens. Esses océlos seriam olhos primitivos, né? Também elas possuem expansões laterais da cabeça capazes de perceber sensações gustatórias e olfatórias. Isso auxilia o animal para ele poder localizar aonde está o alimento, já que ele não tem assim visão definida, né? O corpo do plateuminto, ele é achatado dorsiventralmente, né? Todo achatado, e possui a boca localizada na região ventral, quer dizer, próximo ao ventre, né? Na região ventral. Como o tubarão também tem a boca ventral, que a gente chama, né? É uma boca abaixo daquilo que compõe a sua cabeça. O intestino da planária é bastante ramificado e atua digerindo os alimentos e distribuindo para as demais partes do seu corpo. A planária adulta, ela é hermafrodita, isso é, né? Ela apresenta tanto o sistema genital feminino quanto um sistema genital masculino. Quando duas planárias estão sexualmente maduras e elas se encontram, elas podem copular e após a troca de espermatozoides através dos poros genitais, os animais se separam e os ovos são eliminados para o meio externo. No interior de cada ovo, encerrado em cápsulas, desenvolve-se um embrião que se transforma numa planária jovem. As planárias têm grande poder de regeneração. Por exemplo, se eu corto um animal em alguns pedaços, cada um desses pedaços pode dar origem a uma planária, a uma nova planária, dado o poder de regeneração que esses animais possuem. As tênis também são plateumintos, mas são plateumintos que são parasitas, principalmente do homem. A tênia, ela causa uma doença chamada teníase. É uma doença causada, né, pela forma adulta das tênias. Tanto a tênia sólio, que é aquela proveniente do consumo da carne de porco contaminada e mal cozida, quanto a tênia saginata, que é adquirida através
do consumo da carne de boi, também contaminada e mal cozida. Muitas vezes o paciente nem sabe que convive com esse parasita que fica no seu intestino delgado. As tênias também são chamadas popularmente de solitárias, porque na maioria das vezes o indivíduo portador da tênia, ele possui apenas um verme adulto dentro do seu intestino. Elas são altamente competitivas pelo aquele ambiente e, sendo hermafroditas com estruturas fisiológicas para se autofecundarem, elas não precisam de um parceiro para a cópula nem para a postura de ovos. Outro plateuminto que a gente pode falar aqui são os esquistossomos, que causam a esquistossomose, que também é conhecida como barriga d'água. É uma infecção causada por um parasita da classe Trematoda, ocorre também em diversas partes do planeta. Em algumas partes é considerada até endêmica, quer dizer, nesses locais o número de pessoas com essa parasitose se mantém mais ou menos constante. No nosso país, a esquistossomose é causada pelo Schistosoma mansoni. O principal hospedeiro e reservatório do parasita é o homem, sendo a partir de suas excretas, quer dizer, fezes, urina, que esses ovos são disseminados na natureza. Possui ainda um hospedeiro intermediário, que são caramujos e caracóis, onde os ovos passam da forma larvária, que é a cercária, dispersa principalmente em águas não tratadas, como lagos, e infecta o homem pela pele, causando uma inflamação. Já no homem, o parasita se desenvolve e se aloja nas veias do intestino e fígado, sendo essa a causa da maioria dos sintomas da parasitose, que pode ser crônica, pode se tornar crônica e pode inclusive levar até a morte do indivíduo. Vamos falar agora do grupo do filo Nematoda. Os nemateumintos, eles são vermes de corpo cilíndrico, afilado nas suas extremidades. Quer dizer, ao contrário do outro grupo de plateumintos, que tem o corpo achatado, nesse grupo eu vou ter os vermes de corpo cilíndrico, afilado nas suas pontas. Muitas espécies são de vida livre, vivem em ambientes aquáticos ou terrestres, outros são parasitas de plantas e de animais, inclusive o ser humano. Existem mais de 10.000 espécies desse tipo de verme já catalogadas, mas cálculos feitos por pesquisadores indicam que devam existir muitas outras espécies ainda desconhecidas e não catalogadas. Ao contrário dos plateumintos, que foi o filo que nós acabamos de ver, os nematomintos possuem tubo digestório completo, ou seja, com boca e ânus. Lembrem que em plateumintos eu falei que eles tinham apenas um orifício, que seria a boca, por onde eles faziam também, eliminavam também suas fezes. Então, em nematomintos, no nematodo, eu tenho o quê? Eu tenho o tubo digestório completo, que começa com a boca e termina no ânus. Geralmente tem sexos separados, macho e fêmea, também diferente dos plateumintos, que acabamos de ver que são hermafroditas. As diferenças entre o macho e a fêmea são fáceis de serem observadas, não só por causa do tamanho, que geralmente o macho é menor e a fêmea é maior, e o macho possui em sua extremidade posterior uma forma de gancho. Esses animais são envolvidos por uma película protetora muito delicada e muito fina, e bem lisa, e que oferece resistência a ele. Ancilóstomos, lombrigas, oxiúros,
filárias, e são alguns exemplos de neomateumintos, ou seja, vermes de corpo cilíndrico que parasitam os seres humanos. Vamos falar agora do Oxyurus, que é o Enteróbios vermiculares. O Oxyurus ele causa a oxiuríase, né? Que é uma inflamação causada pelo Oxyurus, o Enteróbios. Ele se aloja no intestino grosso do ser humano e se caracteriza por causar um inchaço, né? Um edema, que é um inchaço, uma hiperemia, que é aquela vermelhidão, hiperestesia, que é aumento da sensibilidade, sensação de dor no local. E como nós podemos adquirir este verme? Essa verminose é adquirida pela chegada dos ovos no aparelho digestório, através de alguns mecanismos como a deglutição junto com alimentos, pode estar em objetos, em animais, roupas contaminadas com os ovos dos oxiúros, né? O principal problema na questão até do tratamento é a questão da autoinfestação que acontece com esse tipo de verminose. No ato de coçar o ânus, já que é uma verminose que causa prurido anal intenso, quer dizer, forte coceira anal, esses ovos eles podem ficar sob as unhas e ao colocar a mão na boca, você reinicia o ciclo da verminose, causando uma autoinfestação que dificulta o tratamento, né? Após a deglutição dos ovos, no intestino essas larvas elas se transformam em adultas, né? E as fêmeas guardam os ovos já fecundados, os machos acabam morrendo e as fêmeas migram para o colo e para o reto. Quando é à noite, essas fêmeas elas acabam saindo, né? Passando pelo esfíncter anal, o esfíncter, esse músculo do ânus, acaba passando pelo esfíncter anal e acabam depositando os ovos na região anal ou perianal, do lado de fora do ânus. Depois que elas colocam os ovos ali, elas voltam para dentro do ânus novamente. É um comportamento dessa verminose. O que se sente principalmente, como eu falei, é intenso prurido anal, coceira no ânus. E pode acontecer também de acontecer diarreia, né? A maioria das pessoas não tem muitos sintomas, mas em persistindo essa infestação, podem acontecer ainda vômitos, diarreias ficarem mais frequentes, excesso de gordura presente nas fezes, né? Insônia, irritabilidade, principalmente em crianças, perda de peso, o que pode acabar levando a um quadro de desnutrição. Vamos falar um pouco sobre ascaridíase. A ascaridíase é causada pelo Ascaris lumbricoide, que a gente conhece como lombriga, né? É uma verminose causada por um parasita chamado Ascaris lumbricoide. Essa verminose ela é a verminose mais comum, mais disseminada no planeta. A contaminação acontece quando há ingestão dos ovos que estão infectados pelo parasita, os ovos do parasita, que pode ser encontrado no solo, na água e nos alimentos. Alimentos esses que foram lavados, obviamente, por uma água contaminada com as fezes que tinham os ovos do Ascaris. O único reservatório nesse caso dessa verminose é o homem mesmo, o hospedeiro. Se os ovos encontram um meio favorável, podem contaminar a pessoa durante muito tempo. O ciclo da ascaridíase começa com a ingestão de água, né, ou alimentos, frutas, verduras contaminadas, geralmente lavadas por essa água ou tiveram contato com essa água contaminada, onde estão os ovos da Ascaris lumbricoide.
No intestino delgado, cada ovo se rompe, né, e libera uma única larva. Cada larva penetra no revestimento intestinal e cai na corrente sanguínea, pode atingir o fígado, o coração, os pulmões, onde sofre algumas mudanças, né, e aumenta de tamanho. Permanece às vezes nos alvéolos pulmonares, podendo causar sintomas semelhantes ao de uma pneumonia. Ao abandonar os alvéolos, passam para os brônquios, traqueia e laringe. Na laringe, onde provocam tosse, né, com o movimento que acabam executando e provocam essa tosse, e depois para a faringe. Em seguida são deglutidas e atingem o intestino delgado, onde crescem e se transformam em vermes adultos. Após o acasalamento, a fêmea inicia a liberação dos ovos. Cada fêmea pode liberar até 15.000 ovos por dia. Todo esse ciclo que começou com a ingestão de ovos até a formação do verme adulto leva aproximadamente 2 meses. Quais são os sintomas? A maioria das infecções por Ascaris lumbricoides é assintomática, a pessoa não sente nada. A larva se libera do ovo no intestino delgado e acaba penetrando a mucosa e fazendo todo aquele percurso que nós descrevemos. A ascaridíase, ela pode causar dor de barriga também, pode causar diarreia, pode causar náuseas, falta de apetite, ou pode não causar nenhum sintoma. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos de alguns filos do reino Animalia. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, comentar as suas dúvidas e se inscrever no canal. Um grande beijo e até a próxima aula.